Olá, querido, graça e paz em Cristo Jesus. É uma alegria podermos mais uma vez compartilhar uma ministração dessa série muito especial. Estamos na série Janelas de Esperança e nas outras 3 anteriores o Senhor nos falou sobre áreas muito importantes. Ele nos falou sobre a visão, sobre a fé e sobre a janela de esperança que produz chamada tribulação. E hoje nós vamos falar sobre uma janela que ela é também didática na linguagem daquilo que Deus quer falar conosco. Imagine comigo, você num belo amanhecer, chega então no seu quarto e abre a janela. E quando você abre a janela, você encontra uma belíssima visão, um céu azul, possibilidades, um grande horizonte, lindo. Você também percebe a grandeza, a beleza da criação de Deus. E naquele dia você sabe que o Senhor te deu novas oportunidades. E naquele dia você pode descobrir coisas novas, porque você vai viver situações que podem até fazer parte do seu cotidiano, mas você não sabe exatamente o que vem, o que está por vir. Então você tem descobertas. E é exatamente isso. Vamos falar sobre a janela da descoberta, oportunidades. Com base numa parábola muito conhecida, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a parábola das 10 minas. Nesse texto, nós vamos começar por ele, vendo a atitude do servo que é chamado ali de servo mau e negligente. Um servo que não foi conforme o seu senhor esperava. Mas o versículo 20 desse texto de Lucas 19 diz assim: Veio então outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Observando a atitude desse servo que é tido como servo mau, chamado ali nesta parábola, bom, se alguém não percebe qual seria o resultado, ou se alguém vai na atitude dele, observa a atitude dele, ou ele mesmo querendo justificar sua atitude e não sabendo qual seria a interpretação do seu senhor, poderia considerá-lo como um servo cauteloso, cuidadoso, aquele que guarda, aquele que retém. Na verdade, ele então era aquele que embrulhou, e por isso ele escondeu então aquela mina, e no momento em que ele esconde, ele está retendo. E essa atitude dele é até o oposto de poupar, é o oposto de ser prudente, porque no propósito pelo qual ele foi desafiado, assim como os outros, onde deveria se trazer então aquela mina de uma forma produtiva, próspera, resultados deveriam surgir, deveria se multiplicar, deveria se empenhar aquilo ali para que pudesse haver resultados importantes. Ele não entendeu ou não captou o propósito daquela riqueza que ele recebeu, daquela mina que ele recebeu. E o texto então, ele vai nos dizer aqui que houveram 2 que conseguiram pegar e multiplicaram. E um deles rendeu 5 e o outro rendeu 10. Mas nós temos que entender o seguinte: a atitude desse que é tido como um servo mau, negligente, ela começa com uma postura que talvez muitos de nós teríamos. Pegamos algo e guardamos. Ele guardou, ele embrulhou, ele cobriu com um lenço. E o tempo que ele fez isso era um teste. Mas agora nós estamos numa prática de vida espiritual, onde cada parábola dessa tem o propósito de nos ensinar sobre o nosso modo,
sobre como nós nos desenvolvemos nos desafios de Deus e também sobre como nós vamos fluir, funcionar na prática da aplicação da palavra e do modo de vida do reino de Deus aqui na terra. E esse camarada, ele pega então esta mina, ele guarda então e faz o oposto daquilo que era necessário fazer. Hoje nós estamos vivendo um tempo que não é para guardar, não era para guardar. O tempo era para descobrir e não cobrir. Quando ele cobre, ele guarda, ele encobre ela com um lenço, o que ele está fazendo? Ele está impossibilitando, ele está tirando situações das quais aquela mina poderia produzir. Ou ele está apenas retendo algo que na verdade não era para reter, era para multiplicar, era para reproduzir, era para dar resultados. Enquanto ele reteve, enquanto ele escondeu, enquanto ele ocultou, ali não aconteceu nada. Ele devolve da mesma maneira. E então, nós estamos vivendo um tempo onde, apesar de estarmos ocultos, reclusos, guardados, Deus quer que no Espírito nós venhamos descobrir novas possibilidades, descobrir coisas novas em Deus, os tesouros escondidos de Deus, dos mistérios de Deus, a palavra de Deus, as riquezas dos mistérios de Deus estão para ser revelados ainda mais fortemente no meio dessa tribulação. E aí, tomando com base o que aquele servo diz, ele entende que deveria reter e ele diz: pois eu tive medo de ti porque és um homem rigoroso. Podemos ver aqui a expressão de alguém que não entende o coração paternal de Deus, alguém que não entende o coração multiplicador de Deus, alguém que não entende os desígnios de Deus no meio do caos, no meio da tribulação, no meio das dificuldades ou no meio até das grandes possibilidades que uma janela se abre. E por não entender isso, ele deve estar ali agora, né? Se nós estivéssemos contextualizando, seria um homem que estaria lamentando por não ter alcançado o que Deus tinha o designado para fazer. E do que se trata essa parábola? Essa parábola se trata de um homem nobre que partiu para tomar posse de um reino e voltar. Bem, Jesus realmente já tomou posse desse reino. E quando ele tomou posse desse reino, ele entregou a nós para que nós pudéssemos hoje estabelecer esse reino. E agora o que falta cumprir? Qual tempo aí que falta cumprir no sentido cronológico? Diante do tempo de Deus, do Kairos de Deus, na nossa vida, faltam poucas horas para ele voltar. No Kairos, essa realidade já está pronta. Deus já estabeleceu. Jesus realmente vai voltar. Ele já conquistou o reino e está por voltar. Eu quero concluir com você essa riquíssima janela de oportunidade refletindo sobre o seguinte: quando se abre uma janela, possibilita-se novas descobertas. Então eu quero passar para você 3 deveres de casa. Guarde bem isso. Descubra 4 pilares de sua vida familiar. 4 pilares de sua vida familiar. Segundo, descubra 4 pilares de sua vida ministerial, você que tem ministério. E você, na sua vida, descubra 4 qualidades de sua personalidade. Faça esse dever de casa e entre nessa janela de descoberta, oportunidades que Deus está nos dando nesse tempo. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Um abraço.